Indy Fan ligados no blog da Indy. Hoje nós não estamos lá no YouTube, nós estamos aqui no Facebook. Lógico que a nossa audiência aqui é bem menor, por conta que a nossa página no Facebook tem próximo de 2.000 seguidores aqui no canal. Desde já eu peço a vocês que deixem aquele feedback, né? Falando como que tá o som, como que tá a imagem. Desde já eu agradeço, já tô vendo o Thiago Lopes aqui, a Kumatora, o Anderson. Então a galera já tá chegando aí e vai colocando aí, galera, como que está o áudio e o som. Hoje a grande final da Fórmula Indy, né? Tivemos uma grande corrida, uma excelente corrida, 100 voltas de emoção pura, como diria até o José, né? A gente que acompanhou a prova um pouco no Band Esportes, um pouco no DAZN, e a gente vai falar bastante aqui a respeito do Grande Prêmio de St. Pete. E o que dizer de Scott Dixon, né? Ex-campeão da Fórmula Indy, 335 corridas disputadas, 71 pódios com segundos lugares e terceiros lugares, 50 vitórias, uma 500 milhas de Indianápolis, 6 campeonatos. O cara é uma lenda, né? Lembrando que o Scott Dixon tem 40 anos, ele, se eu não me engano, é de 20 de julho de 1980, e tem muito combustível para queimar ainda aí. A galera já está participando aqui, o Facebook não é automático, né? Então não está descendo aqui. Mas o Anderson já está falando que está tudo ok. Deixa eu colocar um vídeo aqui já, com relação ao Sebastian Bourdais, que ele tem o Rodrigo Nobre traduziu o vídeo para a gente, e ele tem um recadinho aqui com as legendas, e vocês já vão entender o porquê desse vídeo do Bourdais. Well, what a race. We're super happy for the 14 team, AJ4 Racing and Chevrolet, obviously. Those guys were on the cusp the whole time, and we're fighting for $1 million today. Obviously, we had things under control, and then it seemed to slip away, and finishing fourth in some pretty credible situations there at the end with a car which was legitimately fast. So really happy that we could finish the season on a high like that, and looking forward to 2021. Então, galera, vocês já vão se ligar aí o porquê que eu coloquei nesse vídeo. Aí no blog da Indy, antes de falar da disputa final aí entre o Neil Garden e o Scott Dixon, nós tivemos uma disputa muito grande aí com relação ao Leader Circle, né? Que é os pilotos, as equipes, o carro na realidade, é o carro inscrito no campeonato da Fórmula Indy que recebe uma bonificação de $1 milhão por temporada. Então o que acontece? Esse programa, essa bonificação, acontece já desde lá de quando houve a unificação da IndyCar, mais ou menos 2 anos depois da unificação, ali por 2010 mais ou menos, quando a ISOD começou a patrocinar a Fórmula Indy. Na época criaram esse programa chamado Leader Circle. Como eu disse, a Fórmula Indy, ela dá essa bonificação para quê? Para que o construtor, que o dono da equipe, ele inscreva um carro durante o campeonato todo. E isso faz com que nós tenhamos mais carros no grid. Por quê? Um piloto, como o carro número 66, por exemplo, do Fernando Alonso, que correu somente as 500 milhas de Indianápolis, aquele carro não participa desse programa. Desde 2013, esse programa ele vem contemplando 22 carros inscritos, justamente porque nunca passa de 22 carros inscritos. E esse ano passou. Esse ano a Fórmula Indy, mesmo com a crise da Covid-19, mesmo com o coronavírus, o que aconteceu? Nós tivemos 23 carros inscritos e que participaram das 14 provas, das 14 corridas. E nós estamos vendo aí, o Marco Andretti, ele conseguiu ficar com a última colocação desses 23 carros. Claro, o Marco Andretti não foi o último colocado do campeonato, né? O último colocado do campeonato provavelmente deve ter sido o Scott McLaughlin, que fez sua estreia hoje pela equipe Penske e fez apenas 8 pontos no campeonato. No entanto, o Leader Circle, ele bonifica, ele soma a pontuação do carro. Então, por exemplo, vocês estão vendo ali o carro número 14, o 21º ali nessa tabela. O
carro que foi de Dalton Kellett, de Tony Kanaan, e hoje o Sebastian Bourdais fez uma corrida pra lá de espetacular na 4ª colocação nas ruas de St. Pete, lá na Flórida. Então, ó, vocês vão ver ali que no Texas, o Tony Kanaan, com a 10ª colocação, fez 20 pontos. Depois no Indy GP, o Dalton Kellett fez 9. Em Road America 1 e 2 ele fez 10 e 10. Em Iowa, o Tony Kanaan voltou e fez 12 e 19 pontos. Na Indy 500, o Tony fez 22 pontos. Em St. Louis, o Tony fez 22 e 11 pontos. Em Mid-Ohio, o Dalton Kellett voltou e fez 8 e 9 pontos. Praticamente chegou na última colocação ali. E o Sebastian Bourdais foi contratado para a Foyt justamente para isso. Para poder levar esse carro até o topo. Para poder levar esse carro até uma melhor classificação para que os pilotos, para que ele conseguisse justamente passar o Marco Andretti, porque até a corrida de hoje de St. Pete, o Marco Andretti estava na frente da AJ Foyt. O carro número 98 estava na frente do número 14. E daí vocês podem estar falando assim: ah, mas é tão importante assim? É muito importante. Por que é muito importante? Talvez para o carro 98 do Marco Andretti, que tem o patrocínio lá da US Concrete, tem o patrocínio da Alberto, tem outros patrocínios, tem o patrocínio da AutoNation, tem vários patrocinadores do carro número 98, talvez não vá fazer tanta falta assim para a equipe Andretti, que é uma das equipes mais bem estruturadas da categoria, uma equipe que conta com 5 carros, 5 patrocinadores principais ali. No entanto, para a AJ Foyt, que não tem patrocinador, a gente sabe que uma temporada de um carro na Fórmula Indy custa entre 5 e 10 milhões de dólares. Então, uma equipe como a Foyt, que tem um orçamento para lá de modesto, gasta-se mais ou menos 5, 6 milhões de dólares por carro no ano, esse dinheiro para a Foyt faria muita falta. Porque é praticamente 20% do orçamento da equipe. Então, que ela consiga ali mais 1 milhão de dólares em patrocínios, alguns patrocinadores pontuais, traga um piloto pagante que traga um patrocínio aí de uns 2, 3 milhões de dólares, como o Charlie Kimball leva os patrocinadores dele, né, da Racing Sulline lá, que para quem não sabe, o Charlie Kimball, o piloto do número 4, ele tem diabetes. E ele tem um monte de patrocinadores ligados a essa área da medicina, a essa área que controla a diabetes. Então ele tem seus patrocinadores, um piloto que infelizmente tem essa doença, mas que ele consegue acabar promovendo a sua doença através dos patrocinadores que ele leva para a Fórmula Indy, e isso já tem praticamente uma década. Então, para essas equipes muito pequenas, é muito importante esse prêmio. Talvez foi um erro aí da IndyCar não ter uma estratégia bem definida quanto ao número de inscrição de carro, né? O número de inscrições dos carros da Indy. Por quê? O que acontece? Se é um benefício esse programa para incentivar os donos das equipes, não pode haver essa competição, que seja para todo mundo que estiver participando das corridas de forma integral. Então, é uma coisa que o Roger Penske já deve estar analisando para o ano que vem. Ano que vem que a gente deve ter 4 carros da equipe Penske, 4 carros da equipe Chip Ganassi, 5 carros da Andretti Autosports. Só aí nós já temos 13 carros. Só aí a gente já tem mais da metade do grid do ano que vem. Há a possibilidade da Carlin expandir para 2 carros, há a possibilidade da Rahal expandir para 3 carros. A McLaren vai manter seus 2 carros, a Dale Coyne deve manter seus 2 carros, a AJ Foyt pode em algumas corridas ter 3 carros. Fato é que nós deveremos ter, mesmo com a crise da Covid-19, com a pandemia do coronavírus, nós deveremos ter mais de 25 carros em todas as corridas do ano que vem. Vamos para mais algumas imagens aqui, galera. A classificação final da Fórmula Indy 2020. Scott Dixon, 537 pontos. Não há o que falar do Scott Dixon. Não é que eu estava torcendo para o Joseph Newgarden. Eu estava torcendo para acontecer o que aconteceu.
o título ser definido na última volta da última corrida. Parecia que a gente ia ter um campeonato definido lá no meio da temporada, quando o Scott Dixon estava com 117 pontos de vantagem para o Joseph Newgarden, mas fato é que o Newgarden teve uma recuperação espetacular, talvez nunca vista na história da Fórmula Indy, e ele conseguiu tirar praticamente esses 100 pontos de desvantagem. 100 pontos de desvantagens, o piloto na Indy ele teria que ganhar 2 corridas e o seu adversário nem participar das corridas, porque lembrando que cada vitória na Indy são 50 pontos. Se vocês verem ali a diferença do primeiro para o segundo, do Dixon para o Newgarden, 537 para 521 pontos, são 16, né? A matemática é exata. E o que acontece? Mesmo que a corrida valesse pontuação dobrada, o Scott Dixon seria o campeão, porque o que iria acontecer? O Newgarden teria aí mais 15 pontos, né? E o Dixon ia ser o campeão por 1 ponto de diferença. Colton Herta numa temporada brilhante, o único carro da Andretti Autosports que salvou o ano, conseguiu uma vitória, não me recordo se o Colton Herta conseguiu poles, mas o Colton Herta mostra que ele é o futuro da categoria. São esses 3 aí, ó. Assim que o Dixon se aposentar e deixar a Fórmula Indy, esses 3, mais o Alexander Rossi, devem ser os pilotos que vão dominar a Fórmula Indy na próxima década com certeza, mas eu até arrisco a dizer aí que nas próximas 2 décadas a gente vai ouvir falar bastante de Colton Herta, Patricia Ward, Joseph Newgarden e Alexander Rossi na próxima década. Vamos ali para a segunda página, um papelão do seu Will Power hoje, né? Eu já leio as mensagens aí dos comentários, galera, mas que papelão do Will Power hoje, né? Primeiro, ele quase acabou com a corrida do Joseph Newgarden. Uma passagem simples de posição que ele deveria ter dado para o seu companheiro de equipe. Ele estava mais lento, ele estava com problemas de câmbio no seu carro e quase que bateu no Joseph Newgarden. Depois, o acidente que ele teve, baixou os piti nele lá, ficou todo nervosinho, jogou luva, jogou o Hans, que é aquela proteção do pescoço, né, que une o pescoço ao capacete no carro, para o piloto não ter aqueles solavancos em caso de batida. Jogou o Hans de Weiss bem longe, fez o pessoal da equipe de segurança da IndyCar ir buscar e saiu como que se fosse o reizinho, né? Talvez ele esteja tão decepcionado quanto eu com a temporada dele. O Will Power, que eu insisto, em treinos livres, em treino classificatório e na ponta da corrida, não há piloto mais rápido que ele. Mas só o piloto que anda bem na frente com o vento na cara não ganha campeonato. Por isso que ele tem apenas um campeonato e o Newgarden, com 4 anos de Penske, já tem 2. Vamos continuar vendo aqui. O Graham Rahal. Boa temporada do Graham, discreto, mas boa temporada. Takuma Sato ganhou as 500 milhas de Indianápolis, também fez uma temporada discreta, mas é o que os carros da Rahal conseguem chegar. E o Simon Pagenaud, uma decepção, né? Simon Pagenaud que já está fazendo hora extra na equipe Penske, já está na hora de dar sangue novo aí na equipe Penske, mas Roger Penske já indicou e já sinalizou, e já confirmou, podemos dizer assim, que os 3 pilotos dele continuam para a temporada do ano que vem, além da inserção agora do 4º carro do Scott McLaughlin. Mudando a página aqui, 9ª colocação, Alexander Rossi, uma temporada desastrosa, ridícula, podemos falar assim, e não é aquele ridículo do Everaldo Marques, não, né, no sentido do cara ser bom. Uma temporada muito decepcionante. Eu que apostava no Rossi como campeão da temporada lá em St. Pete, apostava todas as fichas nele e no Newgarden. Não apostava no Scott Dixon realmente, porque eu entendo que a Penske tem um carro melhor que a Chip Ganassi. Ryan Hunter-Reay, outro que não fosse o patrocínio da AJOL, não iria conseguir nem se manter na Fórmula Indy. Ele tem esse patrocínio aí garantido por pelo menos mais 2 temporadas. Ele pode levar é um patrocínio pessoal. Ele pode levar esse patrocínio tanto manter na Fórmula Indy quanto ir para o INSA. Félix Rosenquist
de contrato assinado com a equipe Arrow, McLaren, Schmidt, Peterson. Vai se manter na Fórmula Indy, mas também que temporadinha fraca do sueco da Chip Ganassi, né? Conseguiu a sua primeira vitória lá em Road America, é fato, mas depois da vitória em Road America, o sueco do carro número 10 não fez mais nada. Por isso que o Chip Ganassi praticamente acabou o contrato dele e acabou saindo da equipe. Nem foi mandado embora, nem pediu para sair. Cumpra-se o contrato, termina e vai procurar outra equipe. Foi o que aconteceu. Marcus Ericsson, como ele não é um piloto tão esperado, não se espera tanto do Marcus Ericsson como se espera do Rosenqvist, acho até que o Marcus Ericsson fez uma boa temporada na Indy este ano. Vamos aqui ver os resultados da corrida. Né? Neil Garden ganhou, o Patrício Ward foi segundo, Scott Dixon terceiro. Que corrida do Bourdais em quarto, Ryan Hunter-Reay em quinto, Simon Pagenaud em sexto, Marcus Ericsson em sétimo, Charlie Kimball, ótima posição também da equipe Foyt aí na oitava colocação, Graham Rahal em nono, Takuma Sato em décimo, Colton Herta, 11º, Max Chilton, 12º, Alex Palou, 13º, James Hinchcliffe, outro que fez o papelão, né? A gente já vai falar deles aqui, já vamos falar da corrida, só vamos ver aqui o finalzinho da classificação. E ali a gente vê, ó, muitas mudanças na classificação da corrida, muitas alternâncias, a gente pode dizer assim, né? E que foi uma corrida muito, muito, muito legal, né? Tem uma outra tela aqui, galera, que eu infelizmente não estou achando. Enquanto isso, vamos deixar o recadinho lá da nossa dupla lá do DAZN, mais uma vez arrebentando nos comentários, o Matheus Leite e o André Dueck, cada vez mais melhor na transmissão, na narração. A gente sabe que narrar uma corrida não é nada fácil, ser narrador não é nada fácil, né? Ser comentarista é um pouco mais fácil, ainda mais com o conhecimento que o Matheus Leite tem, mas a narração realmente é bem complicada e o André Dueck está tirando de letra. Vamos ver o recadinho dos nossos amigos lá dos Estados Unidos. Olha, raposa, gente, eu falei... Vocês falaram que eu era puxa-saco, que eu era fã. Cadê o Elinho? E aí, Elinho? Eu falei desde a primeira etapa, vocês lembram? Tava eu, o Matheus aqui comigo, o Elinho na cabine, Grande Prêmio de falou, olha a raposa, mais um título. Grande título, mais uma vez, dessa lenda chamada Scott Dixon. Vitória mais do que merecida pro Neil Garden, batalhador. 4 temporadas na Penske, 2 títulos, 2 segundos lugares. Corrida super movimentada, foi muito legal fazer a transmissão. Pelo primeiro ano eu como narrador, primeiro ano Matheus Leite como comentarista, nós aqui na cabine de transmissão, passando muito conteúdo. Obrigado para vocês, todos os seguidores aí do blog da Indy que nos acompanharam durante essa temporada. E Matheus, ano que vem, quero te ver lá na pista, não aqui na cabine, hein? O que você achou aí? Valeu, galera, obrigado a todo mundo que nos acompanhou esse ano. Foi super legal estar aqui com meu amigo André fazendo as transmissões das corridas. As corridas de Indy são sempre muito legais, muito emocionantes e esse ano não foi diferente. Então, tomara que tenha sido o meu primeiro e último ano aqui como narrador, mas quero deixar desde já um abração para todo mundo do blog da Indy, todo mundo que assina vocês aí. E é isso aí, bora para ano que vem. Fechado, ano que vem tamo junto, hein? Olha a raposa, gente! Um abração, valeu! Valeu! Tô vendo ali algum comentário, deixa eu ver de quem que foi aqui, do Thiago. Ele tá perguntando se só ali que começou a travar. Mandem os comentários aí, galera. Realmente, aqui, aparentemente está tudo bem, né? Não sei como que tá aí para vocês. Acredito que esteja tudo tranquilo aqui. Mas vão comentando aí. O Thiago que acabou falando que tá travando, mas me mandem mensagem aí, a gente já leu algumas mensagens aqui. O Everton Ruppel, né, que é aqui da região do Paraná também, já morou aqui em Ponta Grossa, hoje está lá em Curitiba, ele que é fotógrafo, desenvolve trabalhos não só no meio do automobilismo, um abraço aí pro Everton, tá lá em Curitiba, tá sempre acompanhando o blog da Indy também. Ele que fez um comentário ali, ó, que o Willie Herman falou que o Stefan Johansson, né, que é o manager do Scott Dixon, que apareceu hoje ele na transmissão, comentou que o Félix está passando maus bocados, né, porque
o Scott Dixon, ele é muito centralizador. Isso foi o que o Everton falou aqui, que segundo ele, o Stefano Johansson disse isso. Quem acompanhou um programa um programa lá no site Grande Prêmio, faz mais ou menos uns 2 meses, eu acredito, que o Tony Kanaan participou lá do programa, ele comentou um pouco com relação a isso, que todos os engenheiros do time do carro número 9, eles fazem o acerto para o Scott Dixon e passa-se esse acerto também para os companheiros de equipe. Então, pelo que o Tony falou e esse comentário do Everton, isso só consolida essa verdade. Porque desde que o Dario Franchitti se aposentou lá em outubro de 2013, quando ele sofreu aquele terrível acidente nas ruas de Houston, que quase o Dario acabou tendo sequelas graves naquele acidente, mas graças a Deus ficou tudo bem com ele. A gente sabe que quem senta naquele carro número 10, cara, tá com a carreira praticamente condenada na Fórmula Indy. Não vou dizer que é uma cadeira elétrica porque é um dos melhores carros da Fórmula Indy, mas a forma com que a Chip Ganassi trabalha no carro número 10 e nos carros, por exemplo, esse ano que teve o carro número 8 do Marcus Ericsson, claro que o Ericsson chegou agora na Indy, um piloto que sempre foi tido como piloto pagante na Fórmula 1 e agora na própria Fórmula Indy, ele que trouxe o patrocínio da Husky Chocolates, traz outros patrocínios, é um cara com um budget muito grande para a temporada e deve se manter na Fórmula Indy no ano que vem na Chip Ganassi, mas realmente é de se rever esse posicionamento da Chip Ganassi, né? É o que a gente sempre fala, né? Não existe piloto santo na Fórmula Indy, na Fórmula 1, na Stock Car, no kart, competições de amigos, a gente sabe que o piloto faz de tudo para vencer, é super individualista. Hoje mesmo eu vi muitas coisas falando do Senna e do Hamilton, né? Parabéns para o Hamilton também, que ganhou 92 corridas na Fórmula 1. Acredito que o Hamilton vai passar das 110, 115 vitórias fácil. Mas voltando aqui para a Fórmula Indy, é o estilo Chip Ganassi e Scott Dixon. Formou-se uma dupla ali que, viu, tá dando certo? Estamos ganhando? Beleza, vamos continuar. O cara ganhou 49 corridas na Chip Ganassi. É um fato. Ele tem mais aquela vitória na PAC West, lá em Nazaré, no ano de 2001. E ele tem 50 vitórias na carreira. Mas na Chip Ganassi, a Chip Ganassi que tem 113 vitórias na Fórmula Indy, tem as 15 do Zanardi, tem as 10 vitórias do Juan Pablo Montoya, outras vitórias, as vitórias do Bruno Junqueira, vitórias do Dan Weldon, do Dario Franchitti, mas o Dixon quase que venceu aí representando 50% das vitórias. Então, se está dando certo, eles estão mantendo. Se a gente concorda? Não, eu não concordo com isso. Eu acredito que o Tony Kanaan, que ele é de 75, ele foi para a Chip Ganassi com 38 para 39 anos, lá em 2014. O Tony, que tinha acabado de ganhar 500 milhas, fez 3 ótimos bons campeonatos com um carro mediano da KV Racing e sentou lá e não desenvolveu o seu melhor, então alguma coisa tem. A gente viu um Ed Jones arrebentando na equipe Dale Coyne em 2017, depois de ser campeão da Indy Lights. Em 2018 o Ed Jones não andou. A gente vê o Félix Rosenqvist ano passado e esse ano também não vai para frente, conseguiu uma vitória, mas não empolga. Então, assim, realmente tem tudo isso, mas eu ainda acho que faltou um pouquinho de desempenho pro Félix Rosenqvist. Vamos pôr algumas imagens aqui do DAZN, a abertura da transmissão do DAZN lá com o André Dueck, enquanto eu leio alguns comentários. O Carlos Jean Dantas, lá de Natal, tá mandando um abraço. O Everton mandando um abraço também. Valeu, Everton. O Anderson Girlinzone, nosso patrocinador aí do blog da Indy. Muito obrigado, Anderson, pelas suas ajudas. Muito mesmo. Graças a você e alguns amigos aí, Indy fãs, a gente consegue ir melhorando aqui, comprando uma câmera, comprando um microfone. Muito obrigado pela ajuda que você sempre está dando. E essa semana suas máscaras das 500 milhas do Indianapolis Motor Speedway vão aí para sua cidade. Vai estar aí na sua mão.
A Kumatora também está falando aqui. A Chip Ganassi tem 14 títulos de piloto. Alessandro Secon, boa noite. Você acha que a Penske vem forte para 2021? O Alessandro está perguntando. Sim, muito forte. O Everton e mais. A Ganassi continua a equipe só de um piloto, pois o Ericsson fica. Não é ameaça, realmente. E o Jimmy Johnson, 48, vai ser dividido por 2 pilotos. Alguém para o carro 10 ficará para segundo plano. E quando o Dixon parar, acaba a Ganassi. Não acabou a Ganassi nem com o Zanardi, nem com o Montoya, nem com o Vassar, né? Que ganharam aquela Ganassi lá que a gente lembra muito bem, né? O Adriano Carregan Godinho. A gente está igual a Red Bull na F1. Favorece sempre. A Ganassi está igual a Red Bull na Fórmula 1. Favorece sempre o Verstappen. Mas o Verstappen ele corre sozinho na Red Bull, né? Com todo respeito ao Alexander Albon, gosto bastante dele. Quem viu o documentário na Netflix, lá o F1 Survival, né? É interessantíssima a vida dele. O cara teve problemas com a mãe dele, teve problemas de sair da Red Bull ainda adolescente e conseguiu voltar para a Red Bull, mas o Alexander Albon deve muito, né? O João Fernando, tem chance no futuro do Alexander Rossi assinar com a Penske? Tem, eu acredito que ele perdeu a grande oportunidade da vida dele esse ano, né? Assim como o Tony não assinou lá naquela época da Andretti com a Chip Ganassi, o Rossi, acredito que foi mal planejada essa parte da carreira dele de não ter ido para a Penske, né? A Penske é a Penske, não tem nem o que falar. Eu não tenho a mesma familiaridade que eu tenho com o YouTube, galera. Eu tô perdido realmente aqui nos comentários. Tô perdido aqui no número de pessoas que estão acompanhando a live. O Facebook é bem chatinho para isso, para falar a verdade. E você que vai ver essa live lá no YouTube depois, essa live, você que está vendo no YouTube, ela está sendo gravada ao vivo aqui no Facebook, tá? No Facebook nós estamos ao vivo e depois a gente vai fazer o upload desta live lá pro YouTube. Kumatora, eu queria o Hélio na McLaren de forma definitiva. Olha, não é informação, tá? Eu vou até voltar aqui. Não é informação, algumas análises aí. O Hélio Castro Neves ele deve voltar sim para a Fórmula Indy, tá? O Hélio é um piloto experiente, vai ter vagas no grid pro ano que vem. A gente sabe que o Jimmy Johnson vai correr no número 48. O Félix Rosenqvist não está levando patrocínio para a McLaren, porque lá tem a Arrow, né? E outros patrocínios, a própria Lucas Oil, tem outros patrocínios que estão lá na McLaren, na Arrow McLaren, alguns mesmos que estão lá na Fórmula 1. Então, a NTT deve continuar patrocinando o carro número 10 lá na Ganassi, até porque quando a gente tinha a Verizon patrocinando, sendo o título sponsor da categoria, né, que a categoria chamava Verizon IndyCar Series, hoje ela chama NTT Data Series, o que acontece? Eles têm esse planejamento de manter um carro, e a NTT, ou NTT, como queiram falar aí, NTT, em inglês, em português, mas essa empresa que tem 5 anos de contrato com a Fórmula Indy, ela vai manter o carro número 10. Então aquele carro número 10, ele está sem piloto e com patrocínio. E não vai ser para o Marcus Ericsson. Então, ou o Chip Ganassi vai por alguém ali que ninguém sabe quem é. Esse ano não tivemos Indy Lights, então não vai vir ninguém da Indy Lights. Muito difícil que venha alguém da antiga Pro Mazda, que hoje chama Indy Pro Series, né? Não vai ser de lá o piloto. A gente tem um Antônio Félix da Costa, que vai testar a Hall no próximo dia 2 e 3 de novembro, lá em Barber. Então, assim, não me surpreende nada. Não é informação, repito, não é informação. Mas não me surpreende nada se aparecer um cara chamado Hélio Castro Neves nesse carro número 10. E não me surpreende também se aparecer um cara chamado Tony Kanaan para dividir o número 48 com o Jimmy Johnson. Talvez o Chip Ganassi está montando o esquadrão mais midiático que a Fórmula Indy já teve, né? E o Marcus Ericsson fica lá isoladinho no carro número 8 com o Rusk Chocolate dele.
repito, não é informação. É apenas algumas análises aí de conjuntura. Informação que eu tenho que o Hélio Castro Neves não quis a McLaren. Então, assim, se ele tinha a possibilidade de ir lá para o carro número 7, então não sei. Se ele tinha e não quis, alguma coisa aí, o cara que recusa uma coisa que ele está procurando, ele deve ter uma melhor, né? Então eu já tenho isso comigo que o Elinho pode sim pintar no carro número 10. Não vai ser surpresa nenhuma para mim se ele aparecer lá. Porque quem que tem livre no mercado de trabalho da Fórmula Indy? O Chip Ganassi, ele às vezes pega pilotos novatos. Pegava mais naquela época que tinha aquela troca com a Williams, né? Que foi Zanardi, que foi Montoya, que vinha os campeões da antiga Fórmula 2, que era a Fórmula 3000 lá naquela época. Então, assim, não me surpreendo se Hélio Castro Neves aparecer na Chip Ganassi. Repito, não é informação nenhuma, é apenas um achismo. Vamos voltar com as imagens aqui, lá de San Pete. Enquanto eu bebo uma água aí. Ó, o grande Theo José tá ali, mandando um abraço. Valeu, Theo, obrigado. Uma honra, cara, você tá aí. Boa noite, Theo. Que saudade sua narrando uma corrida, Theo. Muita mesmo. Sorte que a gente tem o blog da Indy aí pra rever todas as corridas, né? O Alessandro tá acabando de falar ali, Elin em 2021 vai correr. Então, é isso que a gente acabou de falar, né? O Claudio Miro, o André Dueck ia falar quanto custa uma batida de carro e não falou. Você tem menção ou noção dos preços? Não, Claudio Miro, não tem essa informação, tá? Mas realmente, a batida que eu até vi, era o Matheus Leite que ia comentar, né? Mas a gente tem a informação só de quanto custa uma temporada. Uma temporada na Indy hoje para um carro está na faixa de 5 a 10 milhões de dólares, né? É claro que tem algumas equipes que gastam mais, né? Principalmente aquelas que batem, aqueles pilotos que batem mais, né? Embora uma coisa de se falar, né? Uma coisa a ser mencionada aqui, eu acho que o Theo tá vendo a gente aí, um abração, Theo. Você sabe o quanto eu sou teu fã, né, cara? Tanto como profissional do microfone, quanto como pessoa, né? Uma coisa que a gente tem que realmente enaltecer a Fórmula Indy, você pode até discutir se as corridas... Eu acho que foi uma temporada legal por tudo que aconteceu. O mais importante na minha visão é o quê? Nenhuma equipe perdeu patrocinadores nesse ano de pandemia. Cara, o Roger Penske, ele sabe muito desse negócio. Não tem ninguém melhor à frente na Fórmula Indy do que o Roger Penske nessa questão aí da Fórmula Indy para estar comandando. Até falar, esses dias brincaram comigo, se fosse o Kevin Kalkoven, o Paul Gentiloli, o Jared Forsyth, os caras que comandavam a Champ Car e o Tony George na IRL, com certeza hoje nós não teríamos Fórmula Indy, né? Porque essas 4, 5 pessoas fizeram de tudo para a Fórmula Indy, para a Champ Car, para a IRL acabar. Eles conseguiram fazer de tudo. E falando nisso, eu acho que essa semana que passou, o Joey Hitzler, alguma coisa assim, que era o presidente da kart lá nos anos 2000, acabou falecendo essa semana, aos 75 anos, se eu não me engano. Então, assim, e continuando, o que eu estava falando, o que eu ia falar? De batida de carro. A Indy sempre teve lá, o Theo que estava acompanhando aqui na época da kart lá, que a gente tinha Arnett Meyer, Denis Vitolo, até que o Theo falava, façam suas apostas, quem que vai ser o primeiro a bater? Felizmente, na Indy, há uns 2 anos mais ou menos, a gente tem um nível de pilotagem muito, muito digno. A gente tem um nível de pilotagem na Fórmula Indy, na minha opinião, que não deve nada a categoria nenhuma. A gente não tem nenhum piloto bração lá, assim como em qualquer outra categoria, seja no turismo, no monoposto, nos protótipos, tem pilotos pagantes. A gente acabou de citar o Marcus Ericsson, Charlie Kimball, o Max Chilton. O Max Chilton, o Matheus Leite, não cansa de dizer na transmissão que o pai dele é sócio do Trevor Carlin, né? Então, e com aquele patrocínio da Gallagher.
eles são o dono da equipe. Então o Max Chilton tá lá porque o pai é o dono da equipe. Eles são o dono da equipe praticamente. Eles têm uma sociedade com a equipe Carlin. Só que você não vê um Max Chilton batendo, fazendo rodadas, tirando pilotos das corridas. A gente tem os toques, hoje nós tivemos muitos toques lá em St. Pete, porque é uma corrida de rua. E só para lembrar, foi a única corrida de rua nessa temporada 2014. Vamos com mais um pouquinho de imagens da corrida aqui, galera. O Anderson, Theo, realmente você faz muita falta. Um abraço. O Theo tá agradecendo ali. O Fernando, meu amigo aqui de Ponta Grossa, tá falando. O Fernando acompanhou o Theo José hoje lá no SBT, né? Que ele tá falando aqui, ó. Theo José, troféu cara limpa no passo repassa. Então o Theo não levou tortada na cara hoje. O James, Dalton Kellett não é muito bom, não. O Dalton Kellett é mais um dos pagantes, né, James? O James que tá aí com nós também. O James sempre que nos ajuda aqui com informação. Theo José, o Anderson tá falando, Theo José, você e o Felipe eram um monstro. Eram não, né? São, né? O Felipe, até hoje eu tava conversando, né, com a Niceia aqui em casa. Eu falei assim, o Felipe deve agradecer muito ao Theo, né? Porque foi o Theo que levou o Theo que levou o Felipe para ser comentarista, né? Pouquíssimas pessoas sabem disso, mas a primeira vez que o Felipe foi comentarista da Indy foi na Rio 200 de 2000. Ele comentou os treinos da Rio 200 de 2000. E depois, ali em 2009, o Theo narrava a Fórmula Truck na Band, e o Theo começou a amizade com o Felipe Jafone. O Jafone, sempre um cara muito técnico, um cara muito legal. Deve ter surgido ali uma ideia ali do Theo de puxar o Jafone para comentarista, e desde 2009 o Jafone virou comentarista da Rede Bandeirantes em algumas corridas, e a partir de 2010, 2011 ele foi o comentarista oficial da Band, e hoje está arrebentando os comentários lá na Fórmula 1, lá na Globo. Eu não canso de falar também que desde que saíram Galvão Bueno e Reginaldo Leme, o Burt melhorou muito como comentarista, parece que o cara se soltou, e o Felipe Jafone, sensacional, né? Um espetáculo de comentarista. O James, o Dalton evoluiu em 2020, não fechou o ano. O Theo tá falando que quase morreu nas cordas. O Ítalo, acredito que seja muito mais difícil pilotar um Indy do que um Fórmula 1, só pelas câmeras on-boards, nota-se isso. Lembrando que na Indy a gente não tem direção hidráulica, né? Até hoje na Indy não tem direção hidráulica. Eu gosto muito do Jafone. O Theo vai bem em todos os programas, até no Passo Repassa. Tá indo bem. O Theo vai bem em tudo, né? O cara manja, né? Aí a gente tá vendo alguns trechos da corrida, né? E aí o Bourdais, né? O Bourdais e o Newgarden. Cara, que corrida do Sebastian Bourdais. Um carro que só andava em 21º, 22º nas corridas mistas e de rua. O Bourdais fez esse milagre de classificar o carro em 7º lugar e levar essa AJ Foyt número 14 até a 4ª colocação, e por pouco. Olha, eu vi alguns momentos da corrida ali que o Bourdais, ele só não foi para cima do Dixon porque ele sabe que o Dixon estava disputando o campeonato, ele sabe que com a 4ª posição ele já levaria a Foyt a bonificação de $1 milhão, né? Porque o Marco Andretti bateu, e o Marco Andretti, a gente já falou isso no início da live, que ficaria sem o Leader Circle, né? Que é $1 milhão. Para quem não pegou o comecinho da live, a IndyCar, ela tem esse programa de bonificação de $1 milhão para os carros que competem de forma integral na Fórmula Indy. E por um erro de regulamento ou por uma inscrição a mais, esse ano nós tivemos 23 carros que competiram em todas as corridas, mas apenas 22 carros têm direito a esse $1 milhão. E a AJ Foyt, como a gente falou aqui, faria muito mais falta para a AJ Foyt do que para a Andretti, né? Então o Bourdais foi até um pouco cauteloso e um pouco respeitoso no final da corrida para acabar não batendo no Scott Dixon. Aqui a gente já vai adiantar um pouquinho aqui mais para o final da prova. O que falar também de Colton Herta e Patrício Ward, né? Que temporada dos dois, né? Que temporada bacana dos dois.
a nova geração da Fórmula Indy aí. Olha o AJ Foyt aí. Olha lá, AJ Foyt, Ele mesmo. teu chefe, teu ex-chefe. E ele vai conquistando aí Eu não o sumi melhor não, galera. resultado Só tô deixando um pouquinho aí da narração do André do Dweck. carro num circuito André Dweck, misto. que é outro amigo da velocidade que a gente fez aí. É um cara super bacana também, tá sempre ajudando a gente, mandando informação, mandando vídeo. Ele e o Matheus Leixe. Se a gente tem saudade do Theo hoje, né, narrando a Indy, o Matheus e o André estão fazendo um grande trabalho também lá no DAZN, né? O DAZN, que é um streaming, né? Que é o futuro, né? Talvez, os serviços de streaming, né? Assim como tem a Netflix de filmes, séries, o DAZN sempre com muito esportes, e a gente tá aí com a narração a bordo do Scott Dixon. E grande prova, melhor resultado do nosso comentarista, o Matheus Leist. O James está falando ali, como está a situação do Hélio para um provável carro na Carpenter. Então, eu acreditava muito no Helinho, James, na Carpenter também, pela experiência que ele tem e por dividir o carro com o Ed Carpenter. O Ed Carpenter que vai continuar na Foyt ano que vem nas pistas ovais. Verdade que nós só teremos 4 etapas nos ovais ano que vem, 2 no Texas, 1 em St. Louis e as 500 milhas de Indianápolis. Mas hoje o Rinus VeeKay já renovou com a equipe Carpenter, ele que foi campeão da Pro Mazda em 2018, vice-campeão da Indy Lights ano passado, ele perdeu o título pro Oliver Askew, e esse ano fez, cara, que temporada desse holandês, né? Ele que tem o patrocínio da Jumbo, né? Uma rede de alimentícia lá da Holanda, a mesma Jumbo que patrocinou o Robert Dumbers na Fórmula 1 e na Champ Car, a mesma Jumbo que patrocina o Max Verstappen lá na Fórmula 1, ele traz esse apoio financeiro dessa empresa holandesa e ele renovou hoje com a Carpenter no carro número 21, faz mais uma temporada. Ele que foi o novato do ano, né? Muito legal, é o que eu falo, não tem mais bração na Fórmula Indy como nós tínhamos lá atrás. Os 3 novatos desse ano foram muito bem, tanto o Alex Palou quanto o Oliver Askew, o Askew que andou batendo aí em algumas corridas, mas fez ótimas corridas, liderou prova, né? Ele não fez pole, mas chegou a liderar algumas corridas, conseguiu um pódio lá em St. Louis. O Alex Palou, outro estreante, com a Dale O'Connor, conseguiu um pódio lá em Road America. E o Rinus VeeKay foi pole position no Harvest GP número 1, né, a terceira corrida em Indianápolis. Esse ano nós tivemos 4 corridas em Indianápolis, foram 3 no misto e as 500 milhas. Na terceira corrida em Indianápolis, ele foi pole e conseguiu uma terceira colocação. Vamos ali, o Alessandro Secon, o que você acha das poucas provas em ovais para o ano que vem? Então vamos voltar aqui. Tem algumas coisas aqui que eu gosto de falar olhando para a câmera e não tendo imagens sobre a minha voz. Então assim, como eu disse, não tinha ninguém melhor que o Roger Penske para tomar a frente da categoria nesse ano. Todo mundo fala, a gente quer Michigan, a gente quer Chicagoland, a gente quer Kentucky, a gente quer Fontana, a gente quer Surfers Paradise, a gente quer Cleveland, né? As pistas clássicas, o pessoal gosta mesmo daquela kart lá dos anos 90. Só que aquilo não tem mais, galera. Aquilo, infelizmente, não tem mais. Então vamos por Pocono. Pocono não vai voltar para a Fórmula Indy. A Indy está fazendo de tudo. A gente já até discutiu isso aqui na última live lá no YouTube. A Indy está fazendo de tudo para acabar com essa sombra que carrega dos acidentes super perigosos. Olha o aeroscreen aí na frente dos carros. Houve críticas, né? Tivemos críticas no começo aí com relação ao aeroscreen. Eu sinceramente acho normal. O maior impacto foi o halo lá em 2018. Aquela primeira temporada de 2018 da Fórmula 1 foi praticamente intragável, né, pra gente acompanhar os carros ali e tal. Mas em 2019 a gente já acostumou com o halo. Hoje a gente vê uma corrida de 2017 para trás da Fórmula 1, a gente fala, cara, tá faltando alguma coisa ali para proteger o cockpit. Aquilo ali não basta, né? Então, o aeroscreen hoje, mais uma medida de segurança da Indy. E as pistas ovais, infelizmente, que é a marca da Fórmula Indy, né?
Inclusive, a grande cisão de 1995 da Fórmula Indy foi por conta de circuitos ovais, foi por conta de Indianápolis, né? Mas eu espero hoje a mentalidade de todos está bem mudada. A gente já tem Indianápolis, que é super perigoso, Texas, que é super perigoso. Então nós vamos ter ano que vem 3 corridas muito perigosas em circuito oval e St. Louis, que é um circuito oval não tão perigoso assim, né? Claro que qualquer oval é perigoso, mas que as velocidades não atingem lá perto dos 380, 390. Se eu não me engano, em St. Louis os carros chegam ali no máximo a 310 por hora. E assim, mas tem que ter mais oval. Só que oval, galera, vocês viram que até a NASCAR, Chicagoland e Kentucky saíram da NASCAR. Então tem alguma coisa errada nos circuitos ovais. Não sei se é a má administração, a divulgação das corridas, os patrocinadores, alguma coisa tem, porque é um evento que não traz recursos. Alguém tem que pagar a conta. A corrida aqui de São Paulo, se não fosse a Band, a Itaipava, a Nestlé, não tinha corrida. Né? Lá a kart aqui no Brasil, se não fosse a Telemar, a Hollywood, o SBT, não tinha corrida. Então alguém tem que pagar. E se não tem o patrocinador no circuito oval, e eu vejo lá, eu sempre falo para vocês aqui, sigam o Marshall Pruitt e o Robin Miller que escrevem no Racer.com. Lá nos Estados Unidos tem uma coluna do Robin Miller e do Marshall Pruitt que os fãs mandam pergunta para eles. As maiores perguntas que mais tem desde que foi divulgado o calendário é justamente essa questão do oval. E assim, não tem o que fazer. O evento só acontece onde tem dinheiro. Não tem dinheiro, não vai ter corrida. Por que estão indo lá para Nashville? Nashville, eu fiz um mapinha aqui para vocês, mostrei numa live. A corrida de rua que nós vamos ter no ano que vem em Nashville, ela fica a 4 km de distância do circuito oval. E o circuito oval está lá parado desde 2009 e não tem nada. Ainda hoje alguém falou na transmissão que é um circuito oval de concreto, né? Ele não é asfalto, é concreto. E o circuito oval está parado faz 10 anos lá. Tá até para ser demolido. Como já foi o Chicago Motor Speedway, que era do Chip Ganassi. Por quê? Não tem retorno, tá? Então, infelizmente, enquanto os ovais não derem retorno e também a questão da segurança, a gente não vai ter muitas pistas ovais na Indy. Muita gente tá falando, essa Indy tá descarada de uma nova Champ Car. Eu, sinceramente, gosto. Olha a corrida que a gente teve em St. Pete hoje, olha a corrida que a gente teve em Indianápolis, as corridas em Mid-Ohio, as corridas em Road America. Esse kit aerodinâmico aí, muita gente tem falado que nos ovais não tá legal. Mas nos circuitos mistos e de rua, cara, cada corrida que a gente tá tendo, vamos voltar um pouquinho com imagens, enquanto eu leio algumas mensagens. Cláudio Miro, legal New Garden, cumprimentando todos os mecânicos da Ganassi. André Badai, o futuro dos ovais talvez seja corridas compartilhadas para reduzir os custos. Exatamente, como a NASCAR e a Indy está fazendo em algumas partes. Anderson Girlinzone. Jackson, você sabe informar qual foi o percentual de público liberado hoje? Se eu não me engano, seriam vendidos 20 mil ingressos, tá? Blog da Indy. Eu baixei muitas corridas no seu acervo, para caso sejam excluídas. O Bordé reina nas pequenas. O Badaia tá falando, realmente... O Bordé, ele é bom, né, cara? Eu sou suspeito pra falar do Bordé. Matheus Claudino, o oval de Nashville será reaberto ano que vem. A NASCAR Cup vai correr lá em junho. Boa informação, Matheus. Não sabia dessa informação. Agora tem que ver o que vai ser feito com Iowa, né? A Iowa também vai ficar abandonada aí. Mas veja bem, olha só, Nashville ficou abandonado por 11 anos, praticamente. E sem contar que nos ovais também tem essa questão da ISC, né? O Badaia sabe bem as siglas aí, né? A International Speedway Corporation, né? Se eu não me engano, que tem essa briga, né? Que era da família da Bill France lá, que são os donos da NASCAR, com relação a não ceder algumas pistas também para indicar, né? E tem toda essa questão do patrocínio. No fim mesmo, o que vale é dinheiro, né? Se Iowa, se Nashville, se qualquer oval falar, Indy, vem aqui fazer uma corrida, mas eu quero 3 milhões de dólares, e a Indy pagar, vai ter a corrida. Só que a gente está num momento muito, muito, muito diferente do mundo, né?
olha o que o Bourdais fez pela Dale Coyne. Realmente, ele ganhou em 2017 e 2018 lá em St. Pete com a Dale Coyne. Ah, e falando em o Bourdais ganhou, deixa eu falar uma coisa aqui. Não é destino, não é nada disso, né? É só uma brincadeira mesmo. Mas hoje o castigo do seu Alexander Rossi veio, né? O Alexander Rossi, que fez uma temporada super ruim, ele que tirou a vitória do Robert Wickens em 2018 em St. Pete, na última volta, que o Bourdais ganhou, né, com aquele carro amarelo da Sealmaster, da Dale Coyne. Ele ganhou a corrida de 2018 graças ao toque do Alexander Rossi no Robert Wickens, na curva 1, na última volta. O Robert Wickens era estreante na Fórmula Indy em 2018. Ele ia quebrar um jejum desde 2003. Desde 2003, mentira. Desde 1993, que o Nigel Mansell estreou ganhando, né, lá na Austrália. Ele ia quebrar um jejum de 25 anos, né, e não conseguiu quebrar, porque o Alexander Rossi acabou batendo. Ele que já tinha quebrado o jejum, o Robert Wickens que já tinha quebrado o jejum do Sebastian Bourdais, né? Que o Bourdais chegou e já fez a pole position justamente em St. Pete em 2003. Ele quebrou um jejum de 15 anos. O Robert Wickens foi o pole em 2018 em St. Pete. Tinha tudo para ganhar a prova, o Alexander Rossi foi lá e bateu. Mas hoje ele bateu sozinho, né? O Alexander Rossi. Vamos voltar aqui com... Aí são os anos que o Dixon foi campeão, né? 2003, 2008, 2013, 2015, 18 e essa temporada de 2020. Vou pôr mais um pouquinho aí, galera, das imagens lá da corrida, enquanto eu bebo uma água aqui, tá? Conquistou a sua vitória de número 50 nessa temporada. Diminuindo agora para 16 pontos, mas não é suficiente. Vem para completar mais uma volta. 4 voltas. 4 voltas para o final. 4 voltas para acabar a temporada 2020 da Fórmula Indy, que você acompanhou aqui no DAZN. Eu, André Dweck, nosso comentarista Matheus Leist. O Aviação Regional lá de Dourados do Mato Grosso tá falando. Ano que vem, será que teremos transmissão em TV aberta ou a cabo? Acredito que na TV aberta a Indy não volta tão cedo. 500 milhas de Michigan faz muita falta. Faz mesmo, claro que faz. A questão é como eu disse, né? A questão é realmente de dinheiro. Fabiano Duarte, se o Hélio retornar, que não seja em um carro de fundo de grid. Eu acho que o Hélio não aceita essa condição, Fabiano. A Kumatora foi escrever alguma coisa ali e acabou não vendo. O Alessandro Secon. Nazaré também faz falta. Então, Alessandro, mas Nazaré já foi destruído. Procurem aí no Google Nazaré Speedway, que vocês vão ver a situação de Nazaré. Cara, parece filme de terror. Tem mato na altura assim de 3, 4 metros de altura. A pista de rolamento que levava para os boxes tá afundada. É bem feio, assim. É bem triste ver a situação de Nazaré. Enquanto isso, a gente tá com o New Garden aí, ó. As últimas 3 voltas da corrida. Para quem não tem o DAZN, vamos deixar esse finalzinho aí da corrida para ver como foi a narração do André Dweck e os comentários do Matheus Leite. Ele que hoje tem 17 vitórias, o mesmo número de Tony Kanaan, do brasileiro, de Danny Sullivan e de Ralph Mulford. Piloto jovem, 4 temporadas na Penske. Por enquanto, 2 títulos, bicampeão que ele é. Galera, vocês que não curtiram aí ainda, curta nossa live aí, deixa o comentário, compartilhe, que quanto mais gente vem aí, mais gente vai ver. E você que não segue o blog da Indy, clica no seguir o blog da Indy aí no Facebook. A gente está acostumado lá no YouTube, né? Para ele chegar mais perto, JJ Foyt. 2 voltas para escrever o seu nome na história como um dos maiores vencedores, dos maiores campeões, um dos pilotos mais cerebrais, inteligentes da história da Fórmula Indy. Ele que ano que vem vai fazer dupla com um dos pilotos em atividade que tem mais títulos no mundo, Jimmie Johnson, 7 vezes campeão na NASCAR,
vai se juntar ao time de estrelas da Fórmula Indy. Ser companheiro desse aí, Scott Dixon, na equipe Ganassi, para incrementar ainda mais a qualidade dos pilotos campeões na Ganassi, como o Dario Franchitti, como Alessandro Zanardi. A gente reza sempre para a recuperação. Última volta, bandeira branca, vem para vencer Newgarden, vem segundo Ward, terceiro Dixon, quarto Ali Bourdais. Dixon vem para ser campeão, vem para conquistar o 6º título. A Raposa, que a gente colocou esse apelido carinhoso, num piloto cerebral, esperto, sempre ali, tá quietinho, como hoje, largou lá atrás, veio comboiando a esposa Emma Dixon, esposa de Scott Dixon, já emocionada ali, na última volta. Vem Dixon tranquilo, últimas curvas para ele, últimas curvas para Newgarden, que vem para vencer. Também Patricio Ward vem para conquistar mais um pódio com a equipe McLaren. São as últimas curvas do Grande Prêmio de St. Petersburg. Última etapa, vem para vencer Newgarden, carro número 1, equipe Penske, 18ª vitória para ele, Joseph Newgarden. Vem Patricio Ward, vem Scott Dixon, olha a Raposa, gente. 6 vezes campeão Scott Dixon. A Raposa conquista o título pela equipe Ganassi. Ex-campeão Scott Dixon. Emma Dixon ali abraça Chip Ganassi. Emocionado ali, nem comemora muito. Scott Dixon. Vai ser um pódio muito interessante. Venceu, parabéns. 18ª vitória, fez o que podia ao seu papel. Largou de nono o Joseph Newgarden. E esse aí, sem palavras, Matheus. Você fala que eu torço, o Elinho fala que eu sou fã. A gente está vendo a história sendo desenhada. Scott Dixon conquistando o 6º título merecido. A título de informação aí para quem torce para o São Paulo, contra o São Paulo, acabei de ver aqui que o São Paulo está ganhando de 2-0 do Fortaleza. Um jogo no domingo à noite aí, né, pela Copa do Brasil. Um calendário muito louco do futebol brasileiro, né, por conta da Sul-Americana, Libertadores, enfim. São Paulo tá ganhando de 2-0. A hashtag Fora Diniz tá dando certo, né? Cada vez que a gente fala isso aqui no blog da Indy, o São Paulo ganha o jogo. Voltando aqui, a gente do Scott Dixon, como a gente tem falado aí o ano inteiro, não tem o que falar, né? E como a gente disse no comecinho da live lá, com relação a nova geração da Fórmula Indy. A gente tem aí Patricio Ward, que já é uma realidade. Colton Herta, mais realidade ainda, mais novo e mais realidade ainda. Então esses dois pilotos aí devem dominar a Indy aí nos próximos 20 anos. Mas o Joseph Newgarden, galera, eu até coloquei no Twitter isso hoje. Eu coloquei uma foto do Dixon em 2009 e uma foto do Newgarden hoje, né? Por quê? O Newgarden nasceu em 1990, o Newgarden é de 22 de dezembro de 90 e o Dixon é de 20 de julho de 1980. Então os dois aí eles são separados aí por mais ou menos 10 anos e 6 meses, né, de diferença de idade. Em 2009, quando acabou a temporada, o Dixon estava para completar 30 anos, né? Ele tinha de 29 para 30 anos e tinha 22 vitórias na Fórmula Indy, 2 campeonatos. O Newgarden hoje tem 29 anos, 18 vitórias e 2 campeonatos. Números bem próximos, bem parecidos, no entanto a gente tem que fazer uma ressalva aqui. O Newgarden começou a trajetória dele na Fórmula Indy lá em 2012, me corrijam se eu estiver errado, é 2012, não é 11, né? Newgarden foi campeão da Indy Lights em 2011 e começou na Indy em 2012, já no chassi novo, no DW12. E ele começou na equipe da Sarah Fisher, depois da Sarah Fisher se juntou com a equipe do Ed Carpenter, né, que virou CFH, e depois virou Ed Carpenter apenas. O Ed Carpenter comprou a parte da equipe da Sarah Fisher.
Então, o Joseph Newgarden ficou patinando aí em 2012, 13, 14, 15 e 16. Ele fez 5 temporadas numa equipe média e fraca, como o Dixon estreou na equipe Pac West. A Pac West lá em 2001 era uma equipe mediana, já tinha sido grande em 97. O único ano que a equipe Pac West foi uma equipe grande na kart foi em 97, com as 3 vitórias do Mark Blundell em Toronto, Portland e Fontana, e mais a vitória do Gu Zhoumin em Vancouver, né? A equipe Pac West ameaçou a Chip Ganassi do Zanardi em 97, assim como a Walker do Gil de Ferran ameaçou também o Zanardi lá em 97. Mas depois disso a Pac West teve aquela queda, acabou fechando as portas em 2002, né? E o Dixon saiu da Pac West na terceira corrida de 2002, e em Milwaukee, no ano de 2002, foi a última corrida do Dixon na Pac West. Por que eu tô falando isso? Porque depois, na corrida número 4 ali, se eu não me engano, foi Laguna Seca, o Dixon já estreou na Chip Ganassi, num terceiro carro da Chip Ganassi, no carro número 44. Olha que coincidência, né? Com o mesmo número do Lewis Hamilton. Ele correu com o número 44 naquela temporada de 2002. E em 2002 ele não ganhou nenhuma corrida na Chip Ganassi. Em 2003 ele foi para a IRL. Em 2002 quem corria na Chip Ganassi era o Bruno Junqueira e o Kenny Brack. O Kenny Brack que veio como o grande medalhão para a temporada de 2002, o grande piloto para ser o campeão da kart em 2002. No entanto, o que aconteceu? O Kenny Brack foi uma decepção. Ele ganhou apenas a última corrida lá na Cidade do México, no Autódromo Hermanos Rodrigues, o mesmo da Fórmula 1. E tanto ele quanto o Dixon foram para a IRL. Porque a Chip Ganassi foi para a IRL, né? No entanto, o Kenny Brack voltou para a equipe Rahal em 2003, né? E o Dixon ficou com o Ganassi na IRL em 2003, onde ele ganhou, se eu não me engano, 3 corridas naquele ano e foi o campeão. O primeiro título do Dixon foi na estreia dele na IRL em 2003. Então, de 2003 para cá, o Dixon sempre teve um equipamento competitivo. O Dixon sempre teve um equipamento de ponta. Já o Newgarden não. O Newgarden foi ter um equipamento de ponta lá na Penske em 2017. Tanto que ele foi campeão em 2017, vice em 2018. Campeão em 2019, vice em 2020. Então, o Newgarden, ele tem tudo para se igualar ao Scott Dixon, né? Vamos ver quem está mandando mais mensagens aqui. Enquanto isso, a gente coloca a classificação aqui de novo. O Bakov está me dando um presente aqui, ó, falando que o Fortaleza fez um gol. Obrigado, Fernando. Obrigado. André Badaia, é uma tendência, infelizmente. O James Azevedo, acabei de olhar no Google Maps, André Badaia, e realmente já aparecem partes do Texas World Speedway destruídas. Bem que você falou. Estão falando ali dos circuitos ovais que estão sendo destruídos. Matheus Claudino, para 2021 estão cogitando que a pista de Fontana será remodelada. Eu já ouvi falar isso também, parece que vai ficar uma coisa bem ridícula lá, né? Bruno Nunes, salve amigos da velocidade. O James está falando de valeu. Tempos atrás de ter lido que estavam para ser destruído. Rolava uns tracks day lá. A galera tá falando aqui. O Alessandro Secon, Jackson, as lives... Ah, tá. Com quais frequências as lives... Vamos falar aqui então, galera. Deixa eu olhar aqui de novo. A gente teve um probleminha aí, né? Vocês sabem qual o problema que nós tivemos aí. Por que a gente está fazendo a live no Facebook? A gente não faz live aqui no Facebook, a gente faz live só lá no YouTube. Porque lá no YouTube a gente tem mais de 20 mil inscritos, então as nossas lives lá costumam dar mais de 100, 120 pessoas, né? A gente já fez live com o Cristiano da Mata, com o Sérgio Lago. Então, assim, nossas lives estavam começando a se consolidar lá no YouTube, mas aí a gente teve um problema que foi qual? De direitos autorais. Vocês sabem, né, que qualquer corrida que a gente coloca, qualquer imagem que a gente coloca que não pertencem a você, é de outra pessoa. Então o YouTube vem e acaba barrando essas imagens, né? Mandam as notificações e a gente levou um chamado strike lá no YouTube. E isso impede que a gente faça lives lá no YouTube por 90 dias. Então a gente só vai poder fazer live lá no YouTube a partir do dia 10 de janeiro de 2021, né?
A gente nem sabe como que vai ser 2021, né? Esse ano louco de 2020 aí, a gente não faz ideia de como que vai ser 2021. E por mais que tá perto, ainda tá longe. Tem 80 dias pro dia 10 de janeiro de 2021. Então a gente está fazendo essa live aqui hoje justamente por conta desse strike que a gente levou lá no YouTube. Eu recebi muitas mensagens mesmo, tanto no Facebook, no Twitter, nas DM, no YouTube, em todas as redes sociais do blog da Indy, né? Pedindo que não retirasse as corridas. Mas algumas corridas a gente teve que retirar, porque senão a gente ia ter problemas. Inclusive, talvez até de processo, né? E a gente sempre fala, né? A gente não ganha nada com a Fórmula Indy aqui no blog da Indy. Então, se a gente não ganha, a gente também não pode perder, né? Então, a gente retirou as corridas de 2020, 2019 e 2018. As corridas mais atuais a gente retirou. Não temos nada de 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. A temporada mais recente que a gente tem no blog da Indy lá no YouTube é 2010. Então a gente vai manter sim a pedidos aí as temporadas antigas. Conforme a gente vai tendo problema de direitos autorais, a gente vai tirando as corridas. Mas enquanto a gente não está tendo problema, aparentemente o YouTube não está ligando muito com essas questões de direitos autorais de corridas antigas. A gente teve que tirar Michigan 1999 e também Michigan 99 e a Rio 400 de 1996. São duas corridas históricas que o André Ribeiro ganhou e o Tony Kanaan ganhou, mas por conta que justamente teve o programa De Noite com Gentili, que o Theo participou lá, o Theo que estava assistindo a live aqui com a gente, e daí o SBT reivindicou os direitos autorais para cortar bem aquela parte da chegada das 500 milhas de Michigan de 99. Mas para cortar aquele final e não ter aquele final, é melhor que nem tenha corrida, né? Então a gente já tirou a corrida e também a chegada da Rio 400 de 96. Então é isso a história, é por isso que a gente está fazendo as lives aqui no Facebook. Aparentemente as lives vão dar uma diminuída agora, a gente vai gerar conteúdo, fazer vídeos de informações da Indy. Não é porque a temporada acabou que a gente não vai fazer mais conteúdo lá no blog da Indy. Pelo contrário, eu tenho uma planilha no Excel que tem mais de 80 tópicos para a gente fazer vídeo e colocar lá no YouTube, no blog da Indy. Eu acho que é isso, galera. Deixa eu ler as últimas mensagens aqui, né? Vamos com mais um pouquinho de imagens da corrida aqui, né? O João Fernando está falando como vai ser o blog da Indy até a temporada de 2021. A gente pode fazer algumas lives, sim, mas vai diminuir um pouco, né? No entanto, vai depender da audiência de vocês, né? Vocês gostando das lives aí, a gente faz algumas lives aí. Beleza, galera? Eu acho que era isso, né? Não sei se vocês têm mais algum assunto aí para a gente discutir, né? A corrida eu achei realmente muito boa hoje. A gente tem ali, ó, tivemos 123 ultrapassagens na corrida de hoje, né? O piloto que mais ganhou posições foi o Ryan Hunter-Reay, que largou de 19º e chegou em 5º. Ele que ganhou 14 colocações. A volta mais rápida ali foi do Joseph Newgarden. A Kumatora tá falando ali que tem salva Rio 400 no HD. É uma coisa que eu falo para vocês, né, pessoal? Tipo, quem tem condições de salvar, quem tem um HD grande lá, vai salvando as corridas lá do YouTube. Vai que acontece alguma coisa e a gente é obrigado a retirar todas as provas. Então, eu tenho o meu HD aqui, ó, vou até mostrar para vocês. A gente tem um HD aqui, ó, um HD de 4 GB, né? 4 GB, 4 tera. E aqui tem todas as corridas da Indy de 1990 até 2019. A grande maioria em português, né? A gente não tem os anos lá de 90, 91, 92, algumas corridas, mas a partir de 93 a gente tem praticamente tudo ali em português, né? Não sei se tem mais alguém com alguma dúvida ali. Vamos deixar a imagem da corrida, né? Que é melhor do que eu ficar olhando de lado aqui. Deixa eu voltar na imagem. Essa câmera on-board no bico do carro que é fantástica. O Kumatora tá falando, apoiando o nosso canal lá.
eu sempre falo, eu preciso que vocês curtam, galera. Curtam, deixem o like. Quanto mais likes tem nas lives, nos vídeos, os mecanismos os algoritmos do YouTube, do Facebook, eles vão mostrando para mais gente. E quanto mais gente a gente consegue levar a Fórmula Indy no nosso canal, a gente se anima e se motiva cada vez mais para fazer as lives. Beleza, galera? Um abraço aí, até a próxima. Obrigado, boa semana a todos aí.